Muito bem, estamos começando, decolando com a nossa especialização em grupos terapêuticos. Você que se inscreveu e está participando aqui comigo vai entrar nesse universo, vai aprender a trabalhar, a lidar, a conduzir grupos terapêuticos. Terapia em grupo, a tendência, a grande tendência atual já de busca, né, de demanda terapêutica no mundo. Cada vez mais pessoas estão preferindo e buscando grupos terapêuticos ao invés daquele formato tradicional da terapia individual. Então, entrar nesse universo é fundamental, é básico hoje para você que é terapeuta ou que quer ajudar pessoas. E vamos fazer isso em altíssimo estilo durante essa semana. Então, temos uma semana inteira de convivência pela frente, passando por diversos temas, tá? Tô compartilhando com você aqui no fundo. Olha só. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o propósito dos grupos terapêuticos. Eu vou te ensinar umas coisas valiosas aqui hoje. Mas amanhã, nos dias seguintes, né, nós vamos falar sobre organização desses grupos, comunicação, condução, todo o processo de dinâmicas. Imagino que seja um ponto de dúvida. Isso aqui normalmente é para pessoas que começam a trabalhar com grupos terapêuticos. Essa gestão dos conflitos, a gestão da condução e a monetização, como é que você transforma isso em um negócio, não apenas em um propósito de vida, né, ou profissional como terapeuta, tá? Bom, vamos começando então aquecendo os motores aqui, o nosso tema. Hoje nós vamos falar desse tópico, ok? Nos próximos dias nós vamos abrindo os próximos. Hoje o nosso foco então é entender o poder, o potencial, o valor, a importância, a relevância, enfim, de grupos terapêuticos. Você vai entender por que você ainda não começou a trabalhar com esse posicionamento antes. Mas, como estamos na primeira aula, preciso trazer algumas orientações importantes, alguns lembretes até aqui, sobre, inclusive, como é que você vai emitir seu certificado, como é que você assina a lista de presença dessa aula, coisas importantes aqui para passarmos, tá? Bom, primeiro, o que vai rolar por aqui, né? Apesar do tema de terapia em grupo, grupos terapêuticos, nós vamos falar muito sobre neurociência também, porque eu sou neurocientista. Não só por formação, mas por aplicação, por prática. Eu me especializei numa área da neurociência, em um segmento que é raríssimo encontrar especialistas e eu sei que vai te interessar saber disso, porque é justamente a neurociência aplicada a processos comportamentais, terapêuticos, clínicos, área da saúde. Normalmente, neurocientistas eles ficam muito restritos ali ao funcionamento do sistema nervoso como um todo. No meu caso, não. Minha pós-graduação, minhas formações diversas no Brasil, fora, todas elas são direcionadas a como a neurociência pode ajudar, explicar, potencializar processos terapêuticos e clínicos, tá? Então, vai rolar muito neurociência por aqui. Hipnose clínica, porque é uma das ferramentas estudadas na neurociência. Normalmente, a gente ouve falar de hipnose, né, de maneira geral, na televisão, na internet, até em cursos na área da saúde, mas a área que realmente domina o entendimento sobre a hipnose é a área da neurociência, porque a hipnose é um fenômeno da neurociência. Então, vai ser uma oportunidade interessante para você, talvez até reciclar, renovar ou entrar de vez no território da hipnose também, especificamente hipnose clínica e terapêutica. É uma ferramenta fundamental, muito valiosa mesmo para processos terapêuticos de superação e uma ferramenta muito querida em grupos terapêuticos, tá? E vamos falar sobre terapia, terapia em grupo, enfim, muitas coisas importantes. Vai rolar de tudo aqui e é interessante para você. Agora, detalhe importante, não sabote a sua participação nessa especialização. Por quê? É natural que hoje você esteja com a empolgação, com a animação total nessa primeira aula, mas acredite, nos próximos dias a sua rotina vai tentar te atrapalhar. Coisas vão acontecer. Rotina. Não deixe. Assuma um compromisso com você de chegar até o final. Tá? Temos uma semana. Você precisa parar uma horinha e meia aí por dia para acompanhar essas aulas, fazer algumas tarefas aí, colocar em prática o que eu vou te orientar para que você chegue ao final de uma semana com uma transformação fundamental, uma, valiosíssima na sua carreira e no seu desenvolvimento pessoal também, que é a habilidade para começar a trabalhar com grupos, entendendo como funcionam as terapias em grupo. Então, não deixe que a rotina tire você daqui. E uma dica também que é valiosa, não saia do nosso grupo de avisos, tá?
porque é por lá que você vai receber os links das próximas aulas, materiais de estudo e tudo mais. É por lá que eu me comunico com você. Se por acaso você entrou e saiu do nosso grupo de avisos, ou se você nem entrou no grupo de avisos, exclusivamente nessa aula, somente nessa aula, na descrição do vídeo tem o link para você entrar novamente. Volte para o grupo. Se você está no nosso grupo de avisos, só permaneça, não saia. Se você saiu, volte, porque senão você vai perder material de estudo dos nossos próximos encontros, tá bom? E como é que vão, né, funcionar, inclusive, esses próximos encontros? Nós temos uma jornada aqui diária, tá? De 5 dias, de segunda a sexta, de encontro com aulas que são preparadas previamente para você. Essas aulas são gravadas nesse exato momento. Essa aula que você está assistindo aqui, eu gravei para você. Ela não é uma transmissão ao vivo, porque eu quero que você possa assistir a qualquer momento, que você possa dar uma pausa para atender um telefone, alguma urgência que aparecer, sem perder conteúdo. Agora, no último dia, na próxima segunda-feira, a nossa aula vai ser ao vivo, às 19h30. Então, coloca na sua agenda. É fundamental. Importantíssimo, tá? Essas nossas 5 aulas, elas são liberadas todos os dias. Então, o ideal é que você assista, né, no dia que ela for liberada. Estude, faça suas anotações e para ficar liberado para o próximo dia. E agende. Na próxima segunda-feira. Caso você não esteja vendo, tá? No dia, essa aula está sendo liberada numa segunda. Se você esteja vendo também na terça, na quarta, deixou acumular um pouquinho para assistir, né? Então, na próxima segunda, ok? Às 19h30, ao vivo, nós vamos nos conectar por um link exclusivo através do YouTube. Então, o link dessa aula vai ser enviado no grupo de avisos, todas as orientações sempre são por lá. Então, reserve na sua agenda. Nos próximos dias agora, algum horário para você assistir a aula. O horário que você preferir. E na próxima segunda, excepcionalmente às 19h30. Fechado? Bom, alinhado sobre isso agora. Certificado. Preciso te orientar como é que você vai emitir o seu certificado. Primeiro, você precisa entender como você preenche a lista de presença dessa aula. Todas as aulas têm uma lista de presença. É assim que eu sei se você está assistindo às aulas para liberar a emissão do seu certificado. A emissão vai ser feita na próxima terça-feira da semana que vem, tá? Mas nós só vamos emitir certificado para quem assistiu às aulas. Não faz sentido, né? E como é que eu vou saber que você assistiu a aula? Eu vou demonstrar para você aqui como é que você vai fazer agora. Acompanha. Eu vou colocar aqui ao lado da tela da câmera aqui o meu celular. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, quando você estiver assistindo esse vídeo, tá? Você vai ver que tem uma palavrinha, né? Vou colocar aqui na tela para você ver, olha só. O mais. Tá vendo onde eu tô passando o mouse aqui para você? Olha, tá escrito mais aqui. Tem o título do vídeo, né? No caso, vai estar o título desse vídeo que você tá vendo agora. E, né, das próximas. Cada aula tem sua lista de presença, tá? Você vai tocar nesse maisinho aqui, ó. Esse é um link, tá? Eu vou tocar para você ver. Quando eu toco nessa área mais aqui, ela expande. E agora eu vou te mostrar o que acontece aqui embaixo. Vou arredar um pouquinho para cima, olha só. Tá vendo aqui embaixo? Quando você estiver nessa tela, clica aqui também, olha, se aparecer outro, já tá aparecendo aqui, ó, tá vendo? A lista de presença, já tem o link aqui, ó. Mas clica nesse outro mais que tá aqui no cantinho e ele vai expandir mais ainda a tela para você, olha só, tá vendo? Aqui, ó. Aí você vai fazer o quê? Você vai tocar, né? Ou clicar nesse link que tá aqui, ó, lista de presença. É a lista de presença dessa aula. Quando você tocar nesse link, ele vai abrir uma tela do WhatsApp. Abra essa tela e ele já vai preencher uma frase nessa tela. Vou fazer para você ver, ó. Abriu aqui o WhatsApp. Pronto. Ele já preencheu aqui embaixo automaticamente, tá vendo? Uma frase. Assinar lista de presença da aula 1. Tá vendo aqui embaixo? O que você vai fazer? Só vai mandar essa mensagem. Só isso. Você vai mandar e a minha assistente virtual vai responder essa mensagem para você confirmando. Ó, mandei, tá vendo? Eu não escrevi nada, eu só enviei. E aí ela retornou confirmando que o meu número, né, foi registrado para a lista de presença. Então é isso que você precisa fazer para preencher a lista, para assinar a lista de presença virtualmente. Porque o certificado só será liberado para
as pessoas que assinaram todas as listas, ou seja, assistiram todas as aulas, tá bom? E na próxima terça-feira da próxima semana, é o dia que o certificado será liberado. Então, fundamental você saber como preencher, assinar a lista, ok? E teremos sorteio. Olha que legal, que interessante. Todos vocês que assinarem todas as listas também é importante. Lembra da lista? Tem que assinar todas. Assiste todas as aulas. Assinou todas, você está concorrendo a sorteio de 40 mentorias comigo. 40 mentorias, são 40 vagas de mentoria. Nós vamos somar um grupo de mentoria. Sorteio grátis, gratuito. Você vai participar desse sorteio. E o que vai rolar? O que acontece nessa mentoria? Olha, lá nós vamos discutir um dia inteiro de mentoria sobre casos, estudos de caso, hipnose aplicada, venda, anúncios, como é que você faz, enfim, a venda, a conversão, como é que você melhora qualquer indicador, como é que você melhora os resultados dos seus tratamentos, independente dos grupos terapêuticos, tá? Nessa mentoria nós vamos falar de tudo. E detalhe, serão 40 vagas sorteadas para todos vocês, entre todos vocês, né, que assistirem às aulas, e mais 40 vagas sorteadas especificamente para quem está no camarote virtual. Então, se você fez o upgrade da sua inscrição para o camarote virtual, você concorre mais uma vez, só que num grupo restrito, né? Quem vai para o camarote é um grupo mais VIP, mais restrito. Lembrando que no momento que essa aula está sendo divulgada, ainda dá tempo de você fazer seu upgrade, tá? Com valor promocional, apenas R$ 27. Só R$ 27 para você liberar um monte de outros bônus, enfim. O link vai estar embaixo aqui também na descrição do grupo para você acompanhar, ok? Então, e aqui tem um detalhezinho só, tudo que nós vamos falar, técnicas, abordagens, venda de tratamentos, anúncios, estudos de caso, né, de pacientes reais, nessas mentorias, sempre acontece também atendimentos, eu faço atendimentos com as pessoas que estão ali dentro do grupo de mentoria, então participe desse sorteio, tá? E no último dia, na próxima segunda-feira, tá? Nós vamos falar sobre a nossa formação. Eu vou abrir as vagas para a nossa formação. Então, um detalhe importante. Durante toda essa semana, eu não vou ficar falando da nossa formação. Toda a especialização em grupos terapêuticos é uma especialização gratuita, tá? Mas você sabe que eu tenho uma formação completa em neuroterapia e hipnose clínica. Tá? Eu formo neuroterapeutas, terapeutas para trabalhar com neurociência aplicada à terapia, e principalmente, né, através da ferramenta da hipnose. Não é hipnoterapia, tá? É muito mais do que... Não é um curso de hipnoterapia. Nossa formação se chama Método Midas. Mas eu não vou ficar falando durante as aulas dessa formação. Nós vamos focar aqui em grupos terapêuticos mesmo. E quem tiver interesse, eu vou convidar, a partir de agora, a entrar em um grupo de interessados. Então, se você assistiu às minhas aulas de aquecimento, já me conhece e fala, poxa, Thiago, eu queria continuar estudando com você, além da nossa especialização aqui. Vai ser legal estudar mais com você. Então já entra no grupo de interessados agora, porque lá no grupo de interessados nós vamos falar sobre o método Midas, sobre neuroterapia, sobre tudo mais. E qual é a vantagem de estar lá? É financeira, porque a nossa formação, hoje, ela tem um preço, né, um valor de mercado de R$2.000. E para quem estiver nesse grupo, no último dia, na próxima segunda-feira, eu vou fazer uma proposta para, né, continuarem convivendo comigo depois dos grupos terapêuticos por um valor muito mais vantajoso do que os 2.000 que tradicionalmente são referência do método Midas, tá? O que já é 2.000 já é muito vantajoso, mas você vai receber uma proposta ainda muito mais vantajosa, tá? Não é 2.000, menos e muito mais vantajosa. Mas só vai receber essa proposta quem estiver no grupo de interessados. Combinado? Porque aí eu vou focar com vocês aqui em grupos terapêuticos. Então, recados dados até aqui. Aí, se você não assistiu, né, alguma aula de especialização comigo, vale lembrar, alguma aula de aquecimento comigo, vale lembrar que todas as aulas de aquecimento, no momento que esse vídeo, né, está liberado, as aulas de aquecimento já saíram do ar. Mas elas continuam no camarote. Para quem fez o upgrade para o camarote, as aulas de aquecimento duram 1 ano. Essas aulas de especialização também valem por 1 ano. Você pode ter acesso a elas depois, rever quantas vezes quiser e receber todo o material de apoio. Esses mapas mentais, por exemplo, todo esse material aqui, ele é liberado apenas para quem está no camarote virtual. Então, se você ainda não fez o upgrade, considere, tá? Uma última chamada aí
para estar, conviver conosco lá no Camarote Virtual. Bom, e quem sou eu, né, para falar disso com vocês aqui, ó. Não vou fazer uma apresentação aqui completa, extensa minha não, que eu quero ir direto pro conteúdo com você. Mas vou fazer só uma referência de validação aqui mesmo, tá? De quem sou eu e depois eu vou te contando um pouquinho mais para falar desses temas todos aqui com você, né? Quem sou eu? Só validação, não é muita coisa não, tá, gente? Eu coloquei um mínimo aqui, depois a gente vai falando mais, depois eu falo sobre outros aspectos aqui, mas o mínimo que você precisa saber de mim para entender a origem desse conteúdo. O fato de ser neurocientista, né? Te falei, academicamente, pós-graduação, especialização, diversas especializações na área da saúde. Eu sou neuroterapeuta, tá? E nesse momento de carreira, mais dedicado a tratamentos de casais, mas tenho conhecimento, know-how em aplicação de neuroterapia para os mais diversos nichos. Sou membro, diretor da Neuroscience International Academy, que é uma validação internacional. É basicamente a Academia Internacional de Neurociência, tem sede nos Estados Unidos e mesmo à distância eu sou o diretor permanente lá dentro. Sou um membro fundador e um dos diretores da Academia Brasileira de Hipnose Médica. Olha que legal, a comunidade médica validando e trazendo também essa percepção, né, da hipnose. Então, eu sou um dos membros fundadores e atualmente também, né, diretor lá dentro. Sou professor da pós-graduação na Ciência em Hipnose e Neurociência da HN University. Sou coordenador de 2 pós-graduações, tá? Uma específica em hipnose clínica e terapêutica e a outra em hipnose clínica e neurociências. Sou ex-professor da Fundação Getúlio Vargas e, enfim, de diversas outras faculdades também. Então, meu estar aqui academicamente com você ensinando faz parte do meu dia a dia. Como eu falei, como empreendedor ou pela minha experiência, depois eu passo com você aqui mais detalhes, fundador de institutos de neurociência, mais de 20 anos aqui de estudo, de prática, como terapeuta há mais de 10 anos, como professor há mais de 15. Então, enfim, entendo muito bem sobre estar aqui com você ensinando. Agora vamos para o conteúdo, vamos falar sobre grupos terapêuticos. Vamos, a partir de agora, então, assunto virado. Vamos falar sobre grupos terapêuticos. Não esqueça, tá, de assinar a lista de presença. Vou dar um pause aqui nesse vídeo, toca, assina a lista de presença de uma vez. No finalzinho do vídeo, no finalzinho da nossa aula, talvez eu te lembre novamente aqui. E outros links também, outros recados, todos estarão aqui. Dê uma lida, tá, na descrição do vídeo. Todos os recados importantes estarão ali para você. A apostila, tem uma apostila básica dessa aula também. A apostila premium fica lá no camarote. Tá tudo explicadinho para você aqui nos comentários. Bom, falando de grupos terapêuticos agora, eu quero te explicar como funciona a nossa estratégia de grupos. Tem várias maneiras de trabalhar com grupos terapêuticos, mas aqui eu vou te conduzir em uma referência, tá? Em uma estrutura que ela usa 2 camadas. Acho que eu até coloquei aqui, ó, 2 camadas como referência para funcionar. Como é que funcionam essas 2 camadas? Deixa eu fazer um desenho aqui para você. Olha para essa outra tela, vai ficar mais fácil. Ó. O que acontece normalmente na vida, na carreira de um terapeuta? Ele fica tentando fazer isso aqui constantemente. Ó. Existe um mundo de pessoas precisando de terapia. O que mais tem aí fora são pessoas que precisam de terapia, concorda? Eu costumo brincar que esse número ele tende a 100% ali. Cada vez mais pessoas adoecidas emocionalmente, comportamento, cada vez mais pessoas adoecidas. E como é que os terapeutas não vivem com filas e mais filas de espera na porta, nas suas agendas? Por quê? Ó, existe um problema aqui. Os terapeutas eles ficam tentando fazer isso daqui. Buscar pessoas direto nesse universo para os tratamentos individuais. Só que essa seta aqui, olha, para ela funcionar, ela depende de algumas habilidades que os terapeutas não desenvolvem, como, por exemplo, vender, fazer anúncios, marketing digital e um monte de outros processos. E aí acaba que não conseguem. Então isso é um problema. O que nós vamos fazer nessa estratégia nossa de grupos terapêuticos? Vamos tirar isso aqui. Como é que o terapeuta, então, ele vai conseguir chegar nessas pessoas que precisam tanto de terapia? Nós vamos passar por essa estratégia aqui. Ó. Nós vamos criar o que estamos chamando de grupos terapêuticos. Na primeira instância, né, são grupos gratuitos, ou seja, baixíssima barreira de entrada. Uma pessoa que precisa de terapia, que está aqui no meio dessa multidão, para ela contratar um tratamento individual, ela tem um monte de questionamentos. Agora, para ela entrar em um grupo terapêutico gratuito, no princípio, ela não tem quase nenhuma barreira, porque é muito fácil
se inscrever, participar. E depois que essa pessoa está nesse ecossistema, aí nós temos duas opções. Você, né, agora o meu aluno especialista, vai chegar até o final dessa especialização, você pode transferir, né, levar essas pessoas para grupos pagos ou levá-las para processos individuais. Olha que interessante. Então, esse caminho ele fica muito mais suave para ser feito, porque quando um paciente, uma pessoa passa por um grupo terapêutico, mesmo que seja gratuito, para que depois ela contrate, ela vence diversas barreiras para te contratar. Isso aqui, essa setinha aqui, olha, isso é orgânico, isso é natural, isso acontece o tempo inteiro. Quando você tem um bom grupo terapêutico gratuito, montado e conduzido, praticamente todos os dias, com muita frequência, depende do volume de pessoas aqui. Todo dia tem gente chamando, querendo tratamento individual, porque as pessoas querem essa exclusividade com você e elas já te validam. Mas você pode usar uma segunda instância. Tiago, eu não quero só, eu quero rentabilizar, eu quero ter também faturamento com grupos terapêuticos. Então você vai criar um outro grupo terapêutico, que é um grupo pago, que geralmente atrai menos pessoas, eu vou explicar como é que ele funciona já já, e aqui você pode cobrar o faturamento de quem trabalha com grupos terapêuticos pagos, ele é muito maior regularmente do que os tratamentos individuais, tá? E você ainda tem uma outra possibilidade depois, que é trabalhar com grupos pós-terapêuticos, que podem ser alimentados tanto com pessoas daqui quanto com pessoas dos tratamentos individuais, que é quando você reúne pessoas que já passaram pelo tratamento e agora elas estão convivendo em grupo, pagando, tá? Os grupos pós-terapêuticos regularmente são grupos pagos, a pessoa paga uma mensalidade, e aqui também, né? Ela paga para participar, aqui ela paga para participar. Então, assim, ó, várias possibilidades que nesse formato, tá? E eu descrevi aqui para você alguns detalhes. Nós temos de diferença entre os grupos gratuitos e os grupos pagos. O nosso foco, tá? É no grupo gratuito, porque ele é a base dos outros, mas eu quero que você saiba isso aqui. Olha só. Quando nós trabalhamos um processo terapêutico, resumidamente, nós temos 4 possibilidades de atuação. Nós podemos atuar para superação, que as pessoas chamam de cura, para manutenção, capacitação ou conscientização. E a diferença está no seguinte: o que é superação, Tiago? É enfrentar o problema e vencer. Detalhe importantíssimo, tá? Fugir do problema não é enfrentá-lo. Quando uma pessoa está com ansiedade e ela segura uma pedra de gelo e a ansiedade passa, ela não está enfrentando a ansiedade. Ela está fugindo da ansiedade. Isso é regulação. Isso é outro processo. Quando uma pessoa toma um medicamento para depressão, para fobia, para pânico, para insônia, ela não está enfrentando a insônia. Ela está fugindo da insônia. Está driblando a insônia. Isso não é superação, isso não é cura. Essa pessoa não está curada. Ela depende daquele mecanismo. Eu tenho sempre que ir no terapeuta, eu tenho sempre que segurar a pedra de gelo, eu tenho sempre que tomar um remédio, eu tenho sempre que fazer isso aqui para eu me sentir bem. Isso não é superação, ok? Superação, então, é você enfrentar e vencer. Manutenção é você trabalhar com alívios momentâneos, que é o que muitos terapeutas fazem, inclusive. É muito comum encontrar processos terapêuticos que aliviam momentaneamente aquele sofrimento do paciente, às vezes por uma semana que vem tem que voltar, semana seguinte também, ou então mês que vem, ou, enfim, é momentâneo. Não houve uma superação, houve um desvio, e aí, consequentemente, um alívio, uma mudança de estado emocional, alguma distração do foco emocional do paciente. Isso é manutenção, tá? Não quer dizer que seja um processo ruim, não. Enquanto não é possível superar, a manutenção muitas vezes evita que o problema se agrave. É um processo relevante, é valioso fazer isso daqui, mas não é a superação. Existe um processo de capacitação que é quando nós fortalecemos terapeuticamente a resistência, a oposição que pode enfrentar internamente aquele adoecimento. Então, imagine só uma pessoa que tem insônia, tem ansiedade, depressão, fobia, pânico, sei lá, qualquer coisa. Existe um motivo para ela estar doente, ok? E não é um motivo do passado, tá? É um motivo do presente. Pode estar vindo do passado. O passado é a origem. Agora, por que ela ainda está doente? Aquilo está ressoando, está existindo dentro do seu paciente.
Então nós pensamos o seguinte: por que é que aquele problema se instalou? Vamos supor, meu paciente tem muito medo de alguma coisa. Ele é muito procrastinador. Sei lá. Por que que esse problema se instalou no seu paciente? Porque faltou alguma habilidade emocional, comportamental, faltou alguma. Talvez faltou mais persistência, mais resiliência, mais foco, mais criatividade, alguma habilidade faltou. E você pode terapeuticamente trabalhar essas habilidades, porque elas são naturalmente a resistência, a oposição. Eu posso ajudar uma pessoa, por exemplo, a superar a ansiedade, atacando a ansiedade com estratégia para desmobilizá-la, mas eu também posso, complementarmente, desenvolver nesse paciente alguma habilidade comportamental e emocional que naturalmente se opõe à ansiedade. Por exemplo, o autocontrole, a inteligência emocional, tem uma série de habilidades. E eu não estou necessariamente fugindo do problema, eu estou fortalecendo as defesas naturais, emocionais que esse paciente tem. Então é um processo diferente. Eu tenho um processo de conscientização, a psicoeducação, enfim, que também é fundamental porque ela provoca, né, ela permite o engajamento, o foco, a priorização, a dedicação do paciente ao processo terapêutico. Não adianta um paciente que não tem essa conscientização tentar passar por um processo que vai exigir muito dele. Bom, sabendo disso, o que é que nós trabalhamos nessas terapias em grupo? Bom, nos grupos gratuitos, o foco não é a cura, não é a superação, tá? E nem nos pagos até. Vou te explicar já já. Mas o foco aqui é a conscientização e a capacitação. Nós estamos preparando o paciente nos grupos gratuitos para passar por um processo terapêutico. A capacitação em si, a própria conscientização são valiosas. A pessoa percebe mudanças. Eu estou destacando isso para você não pensar assim, poxa, Thiago, então quer dizer que eu vou tratar meus pacientes todos gratuitamente agora, em um grupo gratuito? Não vai tratar. Primeiro porque a terapia em grupo ela não concorre com a terapia individual. São processos diferentes. Vou te explicar isso logo abaixo, mas já te adianto que superação ela é alcançada através do processo individual. A terapia em grupo, mesmo que seja a terapia paga, que ela tem um roteiro diferente, normalmente ela trabalha no máximo até a manutenção. Uma pessoa passar por uma cura, por uma superação, através de um processo em grupo, não é comum, tá? A pessoa ela vai se preparar, ela vai evoluir, ela vai evitar que o problema se agrave, ela vai dar passos valiosos durante o grupo, a permanência no grupo terapêutico, mas ela não vai necessariamente inviabilizar o tratamento individual. Então você pode ter esses dois negócios, essas duas atuações coexistindo, tá? Aqui tem um exemplo, né? Só uma referência de proporção. A maior parte da energia dedicada a um grupo terapêutico, um grupo gratuito, ela está dedicada a conscientizar as pessoas e também gerar uma conscientização ali, tá? E esses grupos eles têm uma mecânica diferente. Os grupos gratuitos, eles são grupos constantes, a pessoa pode entrar a qualquer momento, eles não começam e terminam. A cada momento, cada semana, o grupo pode receber mais pessoas. As reuniões, geralmente, os encontros ali são quinzenais ou mensais. Esses grupos, eles precisam de 3 interações por semana. Ficam fechados, as pessoas não interagem entre si, essas interações são entre você e os participantes. E depois eu vou te contando mais coisas. Reticências aqui é porque tem mais informações, mas eu não vou aprofundar nisso agora, que temos aulas para isso depois, tá? Só para você perceber a diferença. O grupo pago, ele é periódico, ele tem um início, meio e fim, tem um período. Vai durar uma semana, vai durar um mês, vai durar um tempo específico. E eu vou te ensinar, né, como é que você vou te orientar sobre como é que você faz isso tudo e com foco nos grupos gratuitos. As reuniões são mais recorrentes, geralmente semanais. Esses grupos recebem interações diariamente, de segunda a sexta. Ficam abertos na maior parte do tempo, permitindo interação entre os participantes também. Tem uma condução e uma mediação sua. Então, entenda que são processos diferentes e complementares, tá? É assim que vai funcionar a nossa especialização. Então, você vai aprender principalmente a construir essa primeira etapa dos grupos, mantê-lo sempre abastecido para que você possa alimentar a sua agenda de tratamentos individuais ou alimentar outros grupos terapêuticos pagos a partir dessa base que está convivendo com você. E lógico, está cumprindo o seu propósito para isso, porque é o próximo tópico.
Qual que é o propósito de um terapeuta, né, para falarmos disso? Por que que você deveria e deve estar aqui para isso, se interessar em grupos terapêuticos? Ajudar verdadeiramente o máximo possível de pessoas. Através dos grupos terapêuticos, você consegue ajudar mais pessoas em menos tempo. Mas tem outras vantagens que você já está vendo aparecer aqui. Você prepara melhor as pessoas para tratamentos, mas aqui eu quero, nesse tópico, te conscientizar sobre contra o que necessariamente você está se posicionando. Porque quem decide trabalhar com grupos terapêuticos não está simplesmente, eu estou resolvendo os problemas que eu tenho para atrair mais pacientes para os meus tratamentos individuais. Não, tem algo maior aí. Tá? Só que normalmente as pessoas não percebem, nem os próprios terapeutas. Que é o seguinte: se eu perguntar para você assim, qual é o maior mercado do mundo? O que você responderia? O maior mercado? O que vem na sua mente? O maior mercado do mundo. Você diria algum desses aqui? Olha só. Será que é o mercado das drogas? Será que é farmacêutico, futebol, apostas, né? Será que é o mercado dos aplicativos de aposta, jogos? Você diria algum desses nomes aqui? Moda, guerra? É normal que as pessoas respondam algum desses nomes, mas eu vou te dizer que estão todos errados. O maior mercado do mundo não é nenhum desses aqui. Sabe qual é? O maior mercado do mundo é o mercado do adoecimento emocional. Até porque esse mercado aqui sustenta os outros. Já parou para pensar? Quando uma pessoa está, por exemplo, existe um mercado hoje dos aplicativos de celular, dos próprios celulares, o mercado do smartphone. Quanto essas marcas de smartphone faturam? É o mercado. Só que tem um detalhe. Por exemplo, o Instagram, como aplicativo, deve imaginar o quanto ele fatura, você deve ter uma ideia do quanto isso parece ser um mercado, mas não é. Porque o Instagram não é um aplicativo de rede social. O WhatsApp não é um aplicativo de comunicação para redes. O Instagram, ele é um aplicativo terapêutico. Ele só funciona e ele só se mantém, só cresce porque as pessoas estão adoecidas emocionalmente. Lembra do nome que eu coloquei aqui para você? O maior mercado do mundo é o mercado do adoecimento emocional. O que tem a ver adoecimento emocional com o Instagram, Thiago? O Instagram é uma ferramenta terapêutica de distração emocional. O que é que vicia no Instagram? O que é que mantém as pessoas presas no Instagram? O adoecimento emocional, o sofrimento emocional que essas pessoas têm. E elas não procuram terapia, porque elas não são culturalmente orientadas a fazer isso da maneira certa. O que elas fazem? Elas começam a usar o celular, que mostra vídeos curtos, vídeos de dancinha, vídeos que distraem a atenção. Quanto mais ridículo for o vídeo, mais ele viraliza. Por quê? Porque ele tem esse efeito terapêutico. Ele permite que a pessoa pare de sofrer enquanto ela está usando. E aí ela fica perdida ali por horas, por muito tempo. Porque se ela parar de usar o Instagram, ela começa a sofrer, porque ela está sofrendo. Ela está desviando a atenção momentaneamente, rindo de vídeos que são ridículos ali, ou vendo coisas que são abstratas ali na tela. Quanto mais bobo, mais fútil, mais funciona, melhor funciona. E a gente poderia fazer isso para todos os itens dessa lista aqui, ó. Se nós pegássemos aqui, ó, vídeos curtos, tá vendo? Tá aqui, inclusive. Se nós pegássemos aqui, por exemplo, futebol. Qual que é o poder? O que tem a ver futebol com terapia, Thiago? Olha, quando torcedores preferem um determinado time, eles têm o melhor dos dois mundos. Porque se aquele time ganha, a pessoa vibra, comemora como se a vitória fosse dela. E aí ela para de perceber que ela não tem vitórias na própria vida. Ela queria comemorar por uma vitória dela, aquilo tá recluso, aquilo tá reprimido dentro dela. Mas o meu time ganhou. E por empatia, eu consigo sentir que a vitória é minha também. Mas eu não ganhei nada. Quem ganhou foram os jogadores de futebol. Foram os patrocinadores, foi a marca. Eu não ganhei nada. Mas eu comemoro. E aí eu tô em paz agora. Porque eu comemorei, eu coloquei pra fora. E se por acaso o meu time perde, eu xingo, eu brigo, eu falo, eu faço aquilo tudo. Por quê? Porque eu tenho um sofrimento dentro de mim que precisa ser colocado pra fora. Mas eu vou no terapeuta? Não. Eu vou no time de futebol, eu vou no campo, eu assisto o jogo. Aí se o time perde, eu grito, eu xingo e aí eu equalizo aquele sofrimento interno. Então, posso dizer que se não existissem pessoas adoecidas emocionalmente,
não existiria tanto apego pelo futebol, não existiria tanto apego pela moda, pelo consumismo, por nada disso aqui. Bebidas é totalmente um, um agente neutralizador momentâneo de sofrimento. A pessoa, quando bebe, para quê? Na grande maioria das vezes, é para ela distrair a atenção emocional dela do sofrimento. Quando eu bebo, eu fico alegre. Quando eu bebo, eu paro de sofrer. Esqueço das preocupações, das contas de. Eu tenho um monte de conflitos internos, mas falta de habilidade, falta de acompanhamento, de tratamento terapêutico. Percebe a diferença? Se não existissem pessoas adoecidas, não existiriam esses mercados aqui, ó. Não existiriam, não seriam a potência que eles são. Então, é contra isso que nós estamos nos posicionando, porque não existe mais ninguém, não existe nenhum outro profissional, não existe nenhuma formação especializada, não tem ninguém que tenha habilidade. Eu costumo dizer também que os terapeutas são, sim, a última barreira entre a vida e a morte, muitas vezes, das pessoas, porque elas não têm mais a quem recorrer. Imagina, a pessoa que está ali apostando, perdendo dinheiro da família, muitas vezes, né? Ela não consegue parar. O problema não é o vício. O problema é que quando ela está ali com aquela esperança de que agora vai dar certo, aquilo é viciante para a pessoa. Por quê? Enquanto ela está com foco naquilo, ela para de sofrer. Ela está carregando dores da infância que ecoam no momento atual, ela está vivendo um relacionamento abusivo, ela está insatisfeita no emprego, a vida não está boa. Ela está sofrendo internamente e sofrendo externamente. Ela procura um profissional, um terapeuta? Não. Ela pega um aplicativo e começa a apostar. E quando ela ganha, ela fica feliz e esquece do sofrimento. Quando ela perde, mesma coisa do futebol. Ela xinga e aí ela desvia o foco do sofrimento dela para aquela perda e não para o que está realmente causando um problema lá dentro. E isso é viciante. E, lógico, você deve imaginar, por trás de todos esses mercados, existem pessoas interessadas em manter esses mercados funcionando. Né? Muitas pessoas, porque movimentam dinheiro. As pessoas, quando elas estão adoecidas emocionalmente, elas pagam para ter acesso a esses recursos momentâneos de alívio. Então esse é o maior mercado do mundo. Os grupos terapêuticos, eles atacam isso. Quanto mais volume, quanto mais pessoas nós ajudarmos, mais nós vamos filtrar, vamos salvar pessoas desse mercado que tem a intenção de cada vez mais prejudicar. E aí nós temos uma questão, o sucateamento, para ser resolvida, né, do terapeuta. Faz sentido pensar nisso? Lembra daquele desenho que eu fiz para você? Olha aqui. Existe um mundo, quase 100%, mais de 90% com certeza, de pessoas no mundo precisam de tratamento terapêutico. Só que essas pessoas estão pensando só em medicamentos, pensando só em outros tipos de recursos que não promovem a superação, promovem uma manutenção. Por que existem terapeutas que não conseguem? Porque existe um sucateamento. O mercado, a cultura, o mundo quer posicionar os terapeutas, porque os terapeutas são realmente uma oposição, eles são um perigo para os donos daqueles mercados todos. E os próprios terapeutas aceitam isso, aceitam ser sucateados. Olha só, se você pesquisar no Google aí, quanto ganha um terapeuta, você vai achar aqui, olha só, nessa pesquisa aqui, ó, R$ 4.200, quando ganha muito, 6.600. Gente, você acha certo isso? Vou pegar uma pesquisa aqui, esse portal aqui, Glassdoor, fala de regularmente, olha só, salário de um terapeuta de R$ 2.000 a R$ 4.000. Sério, pensa nisso, de R$ 2.000 a R$ 4.000. Você acha certo? Nada contra, mas um artista, um jogador de futebol, de repente, ganhando múltiplos milhares de reais, enquanto o profissional que tem a maior competência, pelo menos deveria ter, que é o terapeuta, né? Para cuidar da saúde, que previne agravamentos, previne piora, para que, né, aqueles problemas emocionais não se transformem em problemas físicos. Esse profissional ganha R$ 4.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Gente, nas minhas pesquisas com vocês, que participam das minhas especializações aqui, muitos de vocês recebem aquele e-mail, preenchem a pesquisa, eu tenho esse dado. A grande maioria esmagadora de vocês, terapeutas, tem um faturamento entre R$ 2.000 e R$ 3.000. Sério, como sobreviver dessa forma? Acaba a terapia se transformando em um complemento ali, não é a sua fonte principal. O terapeuta, muitas vezes, ele precisa disso. Ele tem uma profissão e é terapeuta, porque ele não pode se dedicar por causa desse sucateamento que existe. Mas
grupos terapêuticos resolvem isso, tá? E é contra isso que nós estamos aqui. Bom, agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Quando falamos de grupos terapêuticos, eles são concorrentes ou complementares? Na verdade, são totalmente complementares, tá? Já vou respondendo. As pessoas às vezes ficam com receio, Thiago, mas se eu for trabalhar com grupo, eu não vou trabalhar mais de maneira individual? Não. Lembra primeiro daquilo que eu te falei ali em cima. Os grupos terapêuticos não são focados em promover cura, eles são focados em promover a preparação do paciente para passar por um tratamento. E durante essa preparação, ele já evolui, tá? Então, ele aprende a evitar que o problema piore, ele consegue dar passos de evolução, não da superação total, mas ele dá passos de evolução, ele se capacita, ele se conscientiza melhor. Então, os tratamentos individuais, eles continuam sendo extremamente valiosos, focados na cura. E os tratamentos em grupo são complementares. Aqui apenas alguns detalhezinhos, tá? O foco, né, como eu disse, é dessa superação, enquanto o foco dos grupos são nessas etapas anteriores. Mas temos aqui também processos diferentes, tá? Quando a gente fala aqui de pacientes para tratamento individual, são pacientes que têm que precisam, né, desse testemunho. O testemunho, gente, é um dos processos, né, desenvolvidos e necessários durante um tratamento terapêutico, tá? O foco do testemunho aqui, ele é do terapeuta. O pertencimento, ele é mais localizado entre a condução, a idealização do terapeuta e o paciente apenas. Diferente dos tratamentos em grupo, onde eu tenho uma validação de testemunho de várias pessoas, eu tenho um pertencimento de estrutura de tribo, não é apenas local ali com o meu terapeuta. A própria validação do processo que acontece aqui, ela é muito mais social e emocional, neurobiológica, neurônio espelho, vamos falar disso aqui já já. E enquanto a validação num processo individual, ela é uma validação mais terapêutica, ela é menos social, emocional, menos coletiva. Percebe? Tem várias diferenças. Um processo individual, por exemplo, ele é focado na individualidade, no sigilo, em várias questões que muitas vezes a pessoa precisa preservar para um processo individual. O coletivo, não. A terapia em grupo, ele tem um processo muito mais focado, né, em uma característica do sistema nervoso que é essa segurança em grupo. Isso aqui é uma referência, por exemplo, do Steven Porges, da terapia polivagal, que fala que o sistema nervoso regula segurança através da presença de outros seres humanos. O fato de estar na presença de outros seres humanos, simplesmente de estar na presença, já é um fator regulador de segurança. Então, são modelos complementares de tratamento, tá bom? A terapia em grupo, né? Ela se direciona a resolver problemas que são das terapias individuais, mas essa resolução de problemas eu vou inverter a ordem, eu vou te contar dela daqui a pouquinho. Vou deixar só para você saber quais são os problemas que a terapia em grupo resolve, mas antes de falar delas, eu quero te falar mais da terapia em grupo mesmo. Vamos entrar um pouco mais nessa parte técnica aqui. Olha só, quando falamos de terapia em grupo, estamos falando de usar o que eu chamo aqui de DNA em grupo. Existe uma característica aí que faz com que os tratamentos em grupo sejam até mais eficazes, tá? Durante esse processo do que os tratamentos individuais. Como, por exemplo, temos uma referência aqui do Goleman que fala de contágio emocional. Deixa eu trazer aqui para você, olha só. Entenda que é como se o nosso sistema límbico, o nosso sistema emocional, ele funcionasse como um certo Wi-Fi, um radar de ambiente, tá? Então, o que acontece no ambiente acontece, se replica ou, enfim, influencia o que acontece dentro de mim, dentro de uma pessoa, dentro de um paciente ali dentro. Processos de autorização, normalização, espelhamento acontecem em um grupo e não acontecem em um processo individual, porque eu tenho uma pessoa só ali, que é o meu terapeuta como referência, que está numa posição de autoridade diferente da minha. Agora não, eu estou em um grupo terapêutico, naturalmente, esse contágio emocional. Daniel Goleman, se não é uma referência para você, vale a pena, tá? Estudar também referências, é reconhecido como uma das principais autoridades em inteligência emocional no mundo, tá? Alguns até dizem que é o pai da inteligência emocional, apesar de Damasio, existem outras referências valiosíssimas também, mas o Goleman é muito respeitado e tem muita pesquisa, muito material valioso sobre isso. E quando ele fala, quando alguém abre, chora, reconhece a dor, o grupo autoriza aquilo, é mais fácil da pessoa passar pelo processo terapêutico, se abrir. Muitas vezes no processo individual isso demora mais tempo para ser conquistado. Por quê? Se alguém no grupo está
compartilhando o sofrimento, demonstra isso quer dizer que está autorizado. Eu me sinto mais autorizado a fazer isso também. É normal, não é nada diferente ou esquisito compartilhar um sofrimento, compartilhar algo que eu preciso, minha maneira de pensar, porque todo mundo faz isso e eu consigo me sentir mais capacitado para isso, simplesmente espelhando o comportamento das outras pessoas. O nosso cérebro, né, ele lê, ele entende isso da seguinte forma: olha, se essa pessoa pode sentir isso, eu também posso. Se essa pessoa no grupo pode falar, eu também posso. E aí você tem uma aceleração exponencial do processo de permissão, de abertura, para que a pessoa passe pelo processo terapêutico, tá? Isso reduz uma atividade na amígdala, como, né, referência neurocientífica, que existe uma parte do nosso cérebro, a amígdala, que ela normalmente age como uma resistência, ela gera dor, ela gera afastamento, ela gera resistência para processos de correr riscos. E quando você está em grupo, essa percepção de risco diminui. Um outro fenômeno, né, relevante aqui dentro ainda desse tópico da neurociência aplicada às terapias em grupo é o fenômeno de neurônio espelho, que tem vieses aí diferentes, mas uma referência aqui, o Giacomo Rizzolatti, de 96, quando ele traz pra gente falando de neurônio espelho, a ideia original ela é um pouco diferente da ideia atual de neurônio espelho, mas dá pra gente usar como referência aqui o entendimento de que quando uma pessoa está em um ambiente coletivo e ela vivencia outras pessoas se curando ou evoluindo, dando passos, se abrindo, essa pessoa começa a se sentir também capaz de fazer isso mais rapidamente por causa desse fenômeno. Em terapias individuais, né, o paciente tem uma referência, que é o próprio terapeuta. Em terapias em grupo, ele tem várias possibilidades de si. Olha que detalhe interessante. Ele vê versões diferentes do estágio em que ele está. Quando uma pessoa está com a latência de uma ferida emocional, com foco, essa pessoa não consegue muitas vezes sentir, visualizar, perceber como é a superação, como é o início, como é o processo de transformação. Ela não consegue. Agora, quando eu estou em grupo, eu consigo ver, poxa, tá doendo, mas eu tô convivendo com uma pessoa no grupo que já deu um passo além do meu. Ela já tá um pouquinho mais à frente. Então, a minha mente pensa assim: existe uma rota, eu posso passar por ela. Eu estou convivendo com pessoas que estão em um estágio anterior ao meu, né, um estágio equivalente ao meu, em estágios mais, né, de superação, com mais passos dados em relação ao meu. Então, forma-se uma certa rota ali dentro, e isso serve como uma orientação. O paciente não se sente perdido simplesmente, graças a esse fenômeno dos neurônios espelho. Uma outra referência aqui, eu gosto desse nome, quero deixar ele aqui para você. Olha que legal. É um processo de ressonância neural. Processo, um nome bonito para chamar de neurônio espelho. Olha que insight legal. Você pode, inclusive, divulgar seus grupos terapêuticos dizendo que você trabalha com um processo científico de ressonância neural. Está certa essa expressão, essa ressonância, né? Quando eu vejo outras pessoas agindo de uma determinada maneira e eu me sinto influenciado neurobiologicamente, neurônio espelho, por isso. Bom, ainda o fenômeno da corregulação emocional, esse fenômeno ele já é mais do Stephen Porges, da teoria polivagal. O Dan Siegel, fala muito da neurobiologia interpessoal também, trazem essa referência da corregulação quando nós vemos o seguinte acontecer. Num processo de grupo, imagine que uma pessoa que está adoecida ou está sofrendo, ela já vive provavelmente em um ambiente, em um grupo que promove aquele adoecimento. Ninguém adoece sozinho e muitas vezes, né, se não todas, os adoecimentos emocionais, eles não se sustentam apenas por uma ferida, sempre tem um ambiente, sempre tem um grupo que promove essa sustentação. Se eu incluo essa pessoa em um outro grupo que está focado na superação, que está focado, né, no tratamento, eu estou corregulando aquele ambiente. E eu tenho essa teoria da corregulação podendo ser aplicada, porque é como se eu estivesse puxando o cabo com a mesma força no caminho oposto. É diferente, a pessoa ela está sendo contaminada por um ambiente, por um grupo, e eu trato ela individualmente, são forças diferentes. Agora não, eu tenho um grupo dando sustentação para essa pessoa, um campo, um grupo, percebe? Eu tenho essa teoria da corregulação
também sendo aplicada aqui para promover essa cura, né? Nos grupos nós temos normalmente múltiplos reguladores aí, então pessoas que estão em estágios diferentes, não só o mediador, tá? Você como terapeuta, mas os próprios integrantes do grupo promovem isso. É um fenômeno que só vai acontecer em grupo. Nós temos também referências aqui que eu trouxe para você de uma terapia mais sistêmica, fala do campo morfogenético. Aí, lógico, a gente tem uma referência ao Bert Hellinger aqui, quando ele fala que nenhum sofrimento é totalmente individual, ele pertence a um sistema. Olha que legal. Entender que aquele sistema, muitas vezes, quando uma pessoa, seja um psicólogo, um constelador, um terapeuta, enfim, que entende dessa estrutura sistêmica, quando ele entende que, olha, a organização daquele sistema precisa acontecer, a posição, a responsabilidade, a validação dessa pessoa tem que estar de acordo com o papel dela naquele sistema. Estamos falando de um grupo. Uma família é um grupo. Uma família com os familiares de segundo grau é um grupo. Eu estou atuando em um grupo quando eu proponho uma reorganização sistêmica também. Percebe isso? Totalmente, né? O Hubert Sheldrake também, no conceito de campo morfogenético, quando ele sugere que sistemas compartilham informações que muitas vezes não são nem percebidas visualmente ou claramente percebidas, são informações subliminares, percebidas assim pela estrutura coletiva, e a gente tem a percepção de que uma pessoa ela pode destravar algo simplesmente por conviver com pessoas que estão destravando. É a força desse sistema da aplicação do conceito do campo morfogenético ou da aplicação do conceito sistêmico dentro de um grupo que não necessariamente é de parentes ou familiares. Não preciso ter apenas o elo, né, o laço parentesco familiar para que eu tenha um campo formado, para que eu tenha uma estrutura ali que influencia a pessoa, inclusive no mesmo nível. Eu tenho uma pessoa adoecida, essa pessoa tende a adoecer pessoas próximas a ela pelo campo mesmo. Agora, eu tenho uma pessoa em superação, uma pessoa evoluindo, essa pessoa também tende a se comunicar com os outros membros do grupo de forma não verbal, de forma muitas vezes não visual, não perceptível, provocando esses passos terapêuticos aqui. Então, uma referência também, uma referência da dimensão psicológica, né? Arquétipos, Jung aqui, quando o Jung traz pra gente uma das primeiras percepções de que as pessoas têm papéis diferentes, predominâncias comportamentais diferentes, o inconsciente coletivo, a gente pode entender que em uma terapia individual, esse arquétipo, ele não tende a aparecer, ele tende a ficar mais reprimido. Agora, quando você coloca uma pessoa em um ambiente coletivo, se ela tem um arquétipo do protetor, do sábio, se ela tem um arquétipo da liderança, normalmente, regularmente, essa pessoa começa a demonstrar características do seu arquétipo. E estando na posição do seu arquétipo, fica mais fácil para lidar com as sombras daquele arquétipo e para usar as características positivas daquele arquétipo para que essa pessoa supere ou evolua. A superação muitas vezes no processo individual, mas durante o processo coletivo, se prepare, né? Prepare-se melhor para o tratamento individual um pouco mais à frente e durante o processo coletivo que ela evolua mais e melhor, porque ela está mais confortável para se posicionar de acordo com os seus traços fundamentais ali de comportamento, enfim, Jung, arquétipos. Faz sentido? Então, são algumas das referências que promovem, né, o poder em relação a tratamentos individuais que os grupos têm. Vamos pensar aqui, por que os grupos transformam ou podem realmente transformar os indivíduos ali de forma mais rápida? Existe uma expressão, né, que fala sobre aprendizagem vicária, que é, na verdade, aprender pela observação, que explica também esse fenômeno que acelera os resultados em um grupo. Mesmo que a pessoa esteja em um grupo, que ela não compartilha, só de ela se sentir pertencente, porque existem vetores, existem características ali que são compatíveis, né, principalmente de forma terapêutica, com o que a pessoa tem. Ela se sente parte daquele grupo. São pessoas que sofrem da mesma coisa que eu sofro. São pessoas que querem o mesmo objetivo que eu quero. São pessoas que estão superando. Essas pessoas estão conseguindo fazer coisas.
durante a condução terapêutica em grupo. Eu achava que eu não conseguia. Só pela observação, agora eu começo a me sentir mais capaz, mais competente. Percebe a quantidade de características que são importantes para um processo terapêutico e um ambiente em grupo acelera? Perceba o quanto ele é potente em relação e de maneira complementar a terapias individuais. E para deixar até nessa ordem aqui, eu vou deixar ele depois, porque eu falei nessa ordem para você. E para quem está no camarote, né, esse mapa mental fica totalmente disponível também, até para navegar por ele. Quero deixar na ordem certa. Quando falamos de problemas resolvidos, isso aqui resolve problemas para você, terapeuta. Sabe por quê e como? Olha só. Nas suas terapias, nos seus tratamentos, nas suas conduções individuais, provavelmente você tem dificuldade para fazer marketing e atrair pacientes. Muitas vezes os terapeutas se veem reféns de planos de saúde, de convênios que pagam mixaria pelo seu tempo de trabalho, vendem tempo de trabalho e não a solução. Porque eles não conseguem fazer anúncios e promover, chamar atenção, mesmo havendo tantas pessoas doentes. Eu sei, as pessoas preferem amenizar aquele sofrimento em um daqueles mercados todos. Eu vou comer fast food, porque aí eu libero dopamina e eu me sinto bem. É melhor do que me tratar com um terapeuta. Ficaria mais barato o terapeuta, mas eu prefiro isso aqui. Eu sei a dificuldade, mas ela é resolvida. Lembra por quê? Falei agora há pouco. Você não precisa se preocupar em fazer marketing para aquele mundo inteiro lá fora. Acabou aquilo que estava aqui. Você vai fazer marketing agora muito levemente para pessoas que já te conhecem. Porque quando você monta um grupo base, um grupo terapêutico gratuito, as pessoas não têm barreira de entrada, elas começam a conviver com você. E honestamente, você nem precisa fazer marketing, tá? Marketing claramente não. Esse processo aqui, ó, para tratamentos individuais, ele acontece espontaneamente. E esse aqui também, quando você vira aqui dentro e divulga, fala, turma, vou começar um grupo que é um desafio. Um grupo de 2 semanas, um grupo de 1 mês para resolver um problema pontual, problema XYZ. Enfim, as pessoas falam, não, eu quero participar disso daqui. Eu já quero participar desse grupo. Você não precisa ficar convencendo ninguém. Então, o seu problema com marketing, ele resolve. Dificuldade para vender. As pessoas já estão percebendo que vale a pena. Você não consegue vender, não consegue convencer as pessoas de que é necessário e vale a pena investir nelas. Elas acham arriscado, e se não der resultado, isso, mas não, elas já estão convivendo em um ambiente inicial com você, já percebem alguns resultados, poxa, é mais fácil agora tomar a decisão de comprar. Então você consegue vender seus tratamentos individuais e grupos pagos com mais facilidade. Você consegue vencer a dificuldade para precificar, porque as pessoas já percebem o valor do seu trabalho conduzindo aquele grupo. Naturalmente, existirão depoimentos em alguns momentos naqueles grupos, em redes sociais, enfim, isso valida muito do seu trabalho. A pessoa percebendo, olha, alguém que estava aqui comigo no grupo evoluiu para um atendimento presencial, presencial não, individual, ou online, ou tanto faz, presencial com o terapeuta que está conduzindo a gente e essa pessoa evoluiu. Poxa, e ela está dando relatos aqui de que financeiramente valeu muito a pena. Então, a pessoa começa a ter mais percepção de valor e menos resistência para preço. Você consegue cobrar da maneira correta. Faturamento. Gente, o faturamento com grupo pago, principalmente, tá? Quando você começa a trabalhar com esse grupo aqui, olha, é fácil, mas fácil mesmo, que esse faturamento ultrapasse o seu faturamento dos tratamentos individuais, tá? No momento correto, nós vamos falar aqui sobre como é que você precifica, como é que você trabalha com essa precificação, mas um grupo terapêutico aqui de 1 mês de atuação pode gerar para você um grupo. O faturamento de um mês inteiro atendendo o dobro, o triplo, atendendo pacientes individuais, com um único foco de esforço que é conduzir um grupo. Pacientes despreparados, gente, nada pior do que isso aqui, vai, vamos falar sério. O que é preparado? O que é um paciente preparado? Um paciente que vira e fala assim, eu quero um tratamento. Eu quero contratar você, Thiago, para me tratar sobre, sei lá, ansiedade. Essa pessoa está preparada para o tratamento, gente? O fato dela querer e estar disposta a pagar, talvez, não. Tem um abismo de distância entre contratar um tratamento e estar preparado para um tratamento. Estar preparado para um tratamento diz muito mais respeito sobre engajamento, a conscientização que essa pessoa tem, a importância, né, da permanência dela, do foco, da priorização do tratamento.
Uma pessoa que está começando, muitas vezes o foco dela é parar de sofrer e não construir uma solução. Por isso que muitas vezes o segurar pedra de gelo ou tomar remédio encanta as pessoas. Porque elas não entendem que o processo não é parar a ansiedade apenas. É construir algo no lugar onde estava a ansiedade que ocupa esse espaço de maneira saudável, próspera, impedindo que a ansiedade se manifeste, volte ou ocupe aquele espaço novamente. Construir esse processo, ele é um tratamento terapêutico, não se trata apenas de desligar aquele sofrimento. O paciente precisa estar preparado, entendendo esse processo. Senão, muitas vezes, e o que muito acontece mesmo, ele se perde em um processo terapêutico que vira muito mais um encontro recorrente de conversa, de bem-estar momentâneo, do que um processo de construção mesmo, de uma solução terapêutica. Então, o paciente ele se prepara participando de um grupo terapêutico. Ele vai evoluir mais. Quanto mais pacientes evoluindo, mais depoimento, mais indicações, mais prosperidade você vai ter, mais valor pelo seu tempo, pelo seu conhecimento terapêutico você vai ter. Percebeu isso também? O nosso propósito não é ficar atendendo um paciente o ano inteiro, 2 anos com o paciente, 3 anos com o paciente. Não. Tem gente demais para ser tratada. Bom, nós resolvemos o burnout, o desgaste emocional. Você para de ter que ficar lidando o dia inteiro com um monte de gente reclamando de um monte de coisa e você tendo que absorver isso tudo, gerando burnout e desgaste emocional, porque os grupos terapêuticos eles são focados nessas evoluções ali. Conscientização, esses passos que os pacientes dão de forma coletiva, mais aceleradas, isso vai te fazendo bem como terapeuta também. Depoimentos, feedbacks, aquele grupo inteiro evoluindo ao mesmo tempo, a preferência por você. Imagina, a pessoa decidiu evoluir para um tratamento individual. Quem é o terapeuta que ela prefere? É um que está na internet ou é o terapeuta que já conduz aquele grupo com excelência? Não preciso nem falar, né? A decisão rápida de contratação. No individual, você deve lidar com isso, né? A pessoa enrola, porque não é uma decisão fácil para ela, porque ela não degustou ainda, ela não entende como que é a sua condução, ela tem que acreditar numa primeira conversa que vocês tiveram. O problema consegue manter essa pessoa onde ela está. Imagina o quanto ela vai conseguir e consegue tomar uma decisão mais rápida de contratar você, porque ela já te conhece, já convive, já tem uma familiaridade, já tem uma identificação, uma empatia por você naquele ambiente coletivo. O volume de indicações é muito maior, pessoas indicando, inclusive, para o próprio grupo terapêutico, tá? E outros pacientes, enfim, uma série de vantagens. Ao longo das próximas aulas, vou trazendo e pontuando outras aqui para você, tá? Por enquanto, o nosso foco nessa primeira aula, como nossa programação, tá? É trazer para você essa percepção do valor, da importância que esse trabalho tem, de forma complementar e não para confrontar os tratamentos individuais. Eles devem continuar coexistindo aí. Eu deixei separada pra gente aqui uma prática, mas eu vou combinar um detalhe, uma adaptação aqui na aula com você. As nossas aulas, todas, eu gosto que as nossas aulas oficiais, né, de especialização, eu gosto que elas tenham uma duração em torno de 1 hora, aproximadamente. Estamos nesse tempo aqui agora. Para que você possa assistir com calma, talvez rever, fazer anotações. Aulas muito longas acabam se tornando mais desgastantes. Eu preciso que você, né, retenha esse conteúdo e esse conhecimento todo. Aqui, como eu precisei começar com você trazendo algumas orientações, uma micro apresentação minha, eu já consumi esse tempo. Então, eu vou convidar você para a aula de amanhã. Eu vou transferir essa prática para a nossa aula de amanhã, ok? Para a aula 2, que é uma prática muito legal. É uma das opções, um dos roteiros para você começar já a trabalhar grupos. Você vai montar o seu primeiro grupo terapêutico durante as nossas aulas. E tem umas dicas aqui muito legais de como fazer isso pelo Instagram, tá? Umas postagens que eu vou te explicar, só que eu gastaria mais uns minutinhos explicando. Eu não quero... prefiro que você consolide o nosso conhecimento até aqui e na aula de amanhã eu passo essas orientações para você. Combinado? Pontos fortes, então, highlights aqui da nossa aula. Primeiro, lista de presença, né? Um lembrete fundamental aqui. Você não preencheu no início, pause agora, mas não fecha o vídeo ainda, peraí. Mas pause para preencher a lista de presença. E lembra como eu fiz, você vai tocar no link, ele vai abrir o WhatsApp, vai ter uma frasezinha pronta já para você só envia essa frase. E aí ele já vai validar a sua presença e já vai receber uma mensagem de confirmação em seguida, tá? A apostila tá aqui embaixo. Se você não fez upgrade de camarote, quer fazer, ainda tá em tempo. O link tá aqui embaixo. Todas as orientações estão aqui embaixo. Sempre
na descrição do vídeo. E no início aqui eu te mostrei como é que você abre essa descrição. Se você estiver assistindo pelo celular, pelo computador, é ainda mais fácil, tá? E pelo roteiro que nós passamos aqui, lembre-se, a nossa estrutura, o que você vai trabalhar, tá? Ele tem e propõe 2 camadas de grupos, uma camada paga e uma camada de grupos terapêuticos gratuitos, um grupo, né, a princípio, que é o nosso foco, tá? Que nós vamos construir, você vai aprender a lidar, conduzir isso o tempo inteiro. E isso já é suficiente para alimentar os outros grupos para você. Você vai estar mais conectado com o seu propósito, highlights, tá? Finalzinho aqui. Com o seu propósito como terapeuta, como agente da saúde ou agente de boas intenções, seja já formado ou seja um aspirante a terapeuta, né? Você pode estar querendo a migração de carreira, enfim, começar dessa forma é começar com o pé direito. Mais ainda, né, do que seria. Ajudando pessoas que não têm defesas contra esse império que cada vez mais se consolida na Terra, consolida no mundo, que é o império de depender de pessoas adoecidas para se manter. Essa lista é longa, tá, gente? Coloquei aqui um exemplozinho só. E agora você entendeu, né? Que por que é tão difícil parar de mexer no celular, parar de lidar ali com o Instagram, foi só um dos exemplos que eu dei. Todos ali têm uma explicação equivalente, tá? E muitos outros também. Por que é difícil? Porque aquilo ali funciona como uma distração emocional. Foi pensado para isso, foi planejado para isso. O mercado que usa as pessoas como produto ou como consumidoras, que elas gastam dinheiro para se manterem momentaneamente aliviadas, é um império. E não tem ninguém com capacidade acadêmica para se opor a isso. Se não formos nós para ajudarmos as pessoas, não tem outro fim, entende? Então, esse é o nosso principal propósito. E você sabe, agora como highlight também, que trabalhar com grupos é complementar aos seus tratamentos individuais. E existe embasamento em diversas direções. Eu só escolhi 4 aqui pelo nosso tempo, trazendo aqui da neurociência, trazendo dessa visão sistêmica, os campos morfogenéticos, trazendo aqui de uma dimensão mais psicológica, arquétipos, Jung, enfim, e representando para você que existem fundamentações em diversas áreas que comprovam e validam que os grupos terapêuticos são uma ferramenta fundamental. Você já deveria estar trabalhando com eles de forma complementar ao que você faz hoje e como um bônus, né? Um bônus não, resultado. Você vai ter vários problemas resolvidos. Fechado? Aquecimento de motores hoje então, mas já uma aula referenciada, tá? Próximo passo, nós vamos começar a construir uma prática já para você montar o seu grupo terapêutico e falar sobre essa estrutura, essa organização de um grupo, como que ela vai e deve funcionar. Fechado até aqui? Amanhã, mais mão na massa também. Assista esse vídeo, reveja aqui, me conte nos comentários o que você achou. Te espero amanhã para a nossa próxima aula, para começar com a prática também. Um abraço e até amanhã.